pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. É um grande prazer ter você aqui comigo. Você vive refém da própria maquiagem para esconder suas olheiras? Não sai para lugar algum sem maquiagem, porque tem vergonha, afinal de contas é a maquiagem que esconde a danada da olheira. Mas quando tira a maquiagem fica triste, chateado, aborrecido, porque vê aquela mancha escura imensa. Você quer saber exatamente onde você está errando no seu tratamento? Assim você vai conseguir ser mais assertivo e não ficar gastando dinheiro à toa, porque vai saber exatamente onde você está errando. Aqui nesse vídeo você vai aprender qual é o tipo de olheira que todos nós teremos em algum momento da nossa vida, que é a olheira do público 45+. E por quê? Que nesse público é mandatório que um dia ele vai ter esse tipo de olheira. Você vai aprender qual a olheira que só é resolvida com preenchimento, qual a olheira que só resolve com ácidos e por quê. Fica aqui comigo que você vai aprender tudo isso hoje e assim você vai conseguir ser assertivo e resolver sobre suas olheiras. Eu sou a doutora Tânia, sou farmacêutica, pós-graduada na área de estética avançada e em prescrições farmacêuticas. Então, vamos pro vídeo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem classificações para as olheiras. Elas são classificadas em 4 tipos principais. Para você conseguir ser assertivo e fazer o tratamento certinho, a primeira coisa que precisa ser feita é identificar o seu tipo de olheira. O primeiro erro que a gente comete é achar que qualquer tipo de olheira pode passar qualquer produto e pode fazer preenchimento aleatoriamente. Então, vamos falar rapidamente sobre os tipos de olheira, que assim você vai conseguir identificar o seu tipo de olheira. Os tipos de olheira são baseados na sua causa e na sua coloração. Eles podem ser vascular, pigmentar, estrutural e mista. Então são 4 tipos de olheira. E a primeira é a olheira vascular. Ela tem ali tons azulados e arroxeados e assim meio avermelhado. A causa dela é devido ao aumento de vasos sanguíneos ou má circulação aqui, ó, na região dos olhos, deixando ali um sangue acumulado. Tô mostrando aí para vocês essa paciente que até pouco tempo atrás eu tratei esse tipo de olheira exatamente. A gente consegue perceber quando a gente mexe, né, estica a região, a gente percebe os vasinhos. Dentro dos vasinhos tem sangue. E aí, se a pessoa ficar esfregando, né, porque às vezes tem rinite, pode se agravar ainda mais. Pode ser também por causa de noite, mal dormida, cansaço, estresse e a própria rinite. O tratamento é o uso de cremes com cafeína para ajudar na circulação, drenagem linfática e também a luz intensa pulsada é muito bom para secar, fechar esses pequenos vasinhos e assim conseguir ser efetivo no tratamento. Agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de olheira, que é a olheira pigmentar. Esse tipo de olheira, ela tem uma aparência de manchas com coloração amarronzada e escura. A característica dela é que a gente vê o pigmento tanto abaixo dos olhos aqui, ó, como também quando fecha aqui, ó, acima. A causa dela é acúmulo de melanina, ou seja, abaixo dos olhos tem um melasma. É muito comum em peles de fototipo alto, ou seja, em pessoas mais moreninhas. O agravante dela é exatamente a exposição solar. Lembra? Porque é um melasma. Como qualquer melasma, também o atrito. E também ela tem fundo genético. Algumas vezes, na família, várias pessoas têm esse tipo de olheira. Esse tipo em específico, a olheira pigmentar, lembra que eu falei para vocês? Ela
a olheira que só se resolve com ácido. Porque, gente, é um melasma. Eu falei lá no início, qual é o tipo de olheira que só se resolve com ácido? É exatamente a olheira pigmentar. Então não adianta fazer, por exemplo, um preenchimento numa olheira pigmentar. Você não vai conseguir ali resolver. A gente trata melasma, né? No caso aqui é o melasma, vai ter que ser aí com ácido. E aí, cremes também clareadores, com vitamina C, niacinamida e os próprios ácidos. Nós precisamos causar ali uma descamação e assim diminuir a pigmentação do local. Podemos trabalhar com peelings, né, químico, que continua sendo ácidos, e aí vai ser dentro do consultório. Nesse caso, vai ser mandatório, o paciente tem que usar o filtro solar. Não pode ficar sem filtro solar. Esse tipo de olheira é um melasma e melasma o paciente não pode ficar sem filtro solar porque é ativado através do calor. O que está ativando ali é o melanócito e o melanócito é ativado através do calor. Então precisa utilizar filtro solar. A terceira é a olheira estrutural. Ela tem uma aparência de sombras escuras que não mudam de cor ao esticar a pele. A causa dela está relacionada à anatomia do rosto. Lembra que eu falei com vocês que todas as pessoas do público 45+, em algum momento ia ter esse tipo de olheira? Por causa da perda óssea, por causa da perda de colágeno, por causa dos coxins de gordura. E aí esse envelhecimento vai criando um vale na região. E isso daí provoca sombra. O agravante desse tipo de olheira é o próprio processo de envelhecimento. Perda de peso também de uma vez só, muito rápido, provoca também esse tipo de olheira. O tratamento para esse tipo de olheira, ele é o único que é feito com gel de ácido hialurônico para nivelar a região e devolver o volume perdido. Porque quando a gente coloca o gel, ele consegue nivelar a região e deixa de ter aquele desnível, né? Deixa de ter aquela sombra escura e o problema se resolve. Então, esse tipo de olheira, que é a olheira estrutural, é o único que a gente consegue resolver com preenchimento. Não adianta passar ácido, não adianta fazer laser, é o único que a gente consegue resolver com os preenchimentos de gel de ácido hialurônico. E por último, a gente vai para a olheira mista, que é o quarto tipo. A olheira mista, ela combina a característica de 2 ou mais tipos. A pele às vezes está funda, que é a olheira estrutural, ou às vezes ela também está amarronzada, que é a olheira ali pigmentar. Então ocorre ali mais de um tipo de olheira. Por isso que a gente fala que é a olheira mista. A causa mais comum é o acúmulo, né, de fatores genéticos. Então, quando se junta tudo, ocorre ali uma junção dos tipos de olheira. Por isso que eu falei que entender o tipo de olheira é essencial. Não adianta tratar a olheira de pigmento, que tem ali um melasma na região, como olheira de vascularização, que são pequenos vasinhos. E também não adianta tratar a olheira de afundamento, que é a olheira estrutural, como se ela fosse uma olheira pigmentar ou uma olheira de vascularização, porque ela só se resolve com o preenchimento, igual a gente falou aqui. Bom, gente, eu vou deixar aqui abaixo nos cards para vocês alguns produtos, algumas sugestões que eu vou especificar o tipo de olheira para facilitar para vocês. Porque a olheira de pigmento é um tipo de olheira, de produto, porque ela é um melasma, e a de vascularização ela precisa de outro tipo de produto. Sendo que a olheira estrutural é a única que a gente resolve apenas com o preenchimento, que a gente já falou aqui, porque vocês sabem que eu não engano vocês aqui dentro do meu canal. E aí, gente, no caso da olheira de afundamento, que é a olheira 45+, você precisa ir num consultório e fazer um preenchimento. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido tudo que eu quis passar para vocês.
Deixa a gente perguntas se tiverem alguma dúvida, né? Eu sei que é meio confuso falar sobre esse tanto de tipos de olheira, mas volta o vídeo, vê novamente que você vai conseguir entender. E deixa o seu like, é importante para o canal crescer. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço em você e até o próximo vídeo.